Olá, eu sou a Lívia Sierra, esse é o Vestibular em Cena e hoje nós vamos conversar sobre Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Vamos começar? Graciliano é um romancista alagoano, de Quadrangulo, e um dos grandes representantes do nosso segundo tempo do modernismo brasileiro. Ou ainda você pode chamar de prosa regional ou prosa de denúncia social de 30, ok? A grande obra representante desse segundo tempo é, sem dúvida, Vidas Secas, uma narrativa escrita entre 1937 e 38 e que registra a temática das famílias retirantes, famílias que caminham para o sul em busca de condições básicas de sobrevivência. É o caso da família do Fabiano, da Sinha Vitória, do menino mais velho, menino mais novo e a cachorrinha Baleia. Aliás, o filme, o grande clássico do Nelson Pereira dos Santos, lá de 1963, vai nos acompanhar nessa aula de hoje. Segundo o professor e crítico literário Antônio Cândido, foi só a partir dessa literatura dos anos 30 que pudemos, enfim, conhecer as maravilhas e os problemas de todo o Brasil. Sem sair de casa através do livro, nós poderíamos conhecer a Porto Alegre do Érico Veríssimo ou a Bahia de Jorge Amado, por exemplo. A literatura passa então a perder a sua erudição e se aproximar do universo popular, e Vidas Secas cumpre muito bem essa função. A família do Fabiano retrata a ignorância, o abandono destes brasileiros que vivem limitados a uma escassez social e intelectual. Aliás, escassez é um termo fundamental para compreendermos a narrativa do Graciliano. Ela será utilizada para retratar tanto o intelecto, quanto a paisagem, quanto o modo como o Graciliano tece os seus romances. Como assim, Lívia? Você está dizendo que o Graciliano escreve de um modo escasso? Vamos esclarecer. Essa escassez aparece aqui como um discurso seco, objetivo, ou ainda você vai encontrar o termo sincopado, tudo bem? Ou seja, é uma escrita fragmentada, composta por períodos curtos, como você vai observar no fragmento a seguir. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos. Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na areia do Rio Seco, a viagem progredira bem 3 léguas. Fazia horas que procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe através dos galhos pelados da caatinga rala. O romancista propõe que nós, leitores, caminhemos juntos com os personagens, sentindo o cenário miserável à sua exaustão. O clássico do cinema novo, de Nelson Pereira dos Santos, que citamos lá no comecinho da aula, retrata muito bem esse caminhar sem fim. Vamos ao fragmento do filme? Lá, garanto que tem pouso.
Para tratarmos dessa abordagem de vidas secas, escolhemos uma questão da FUVEST de 2012. Acompanhe o enunciado. Como não expressa visão populista nem elitista, o livro não idealiza os pobres e rústicos, isto é, não oculta o dano causado pela privação, nem os representa como seres desprovidos de vida interior. Ao contrário, o livro trata de realçar na mente dos desvalidos o enlace estreito e dramático de limitação intelectual e esforço reflexivo. Essas afirmações aplicam-se... Você nota que a FUVEST tratou dessa limitação intelectual, que nós chamamos de escassez, mas também privilegiou a vida interior. O que o vestibular chamou de vida interior, nós chamamos de análise psicológica. Aliás, o Graciliano é mestre nisso. Ele equilibra perfeitamente a denúncia social e a análise psicológica das personagens. Memorize isso, é importante para você, ok? Antes de começarmos a análise das alternativas, preciso lembrá-los que essa é uma lista de 2012, tá certo? Então você tem ali narrativas que não são mais cobradas pela FUVEST. A letra A vai usar, por exemplo, o Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente. As características citadas no enunciado não condizem com essa narrativa humanista. A letra B utiliza um romance romântico, Memórias de um Sargento de Milícias, que nada tem a ver com esses aspectos neorrealistas lá dos anos 30. A letra C e a letra D utilizam romances realistas, lá do finalzinho do século XIX, que não retratam a família rústica, pobre, em primeiro plano. Isso é coisa do século XX, tudo bem? Por fim, ficamos com a letra E. Vidas Secas é o único romance que corresponde às características de denúncia social listadas no enunciado da questão. Antes de irmos embora, deixo aqui uma sugestão de filme, um documentário chamado Universo Graciliano, do Silvio Bach, lá de 2013, fundamental para você acompanhar depoimentos, entrevistas, pessoas muito próximas do Graciliano e que vão contar um bocado a você sobre a vida pessoal, profissional, a vida política desse grande romancista, tá certo? Obrigada pela companhia, curta, compartilhe a nossa página, mande para nós suas críticas, sugestões de leitura, de análise e continue nos acompanhando. Até a próxima!